Deus é bom em todo tempo. Ele é bom, amém? Eu estou muito feliz de poder finalmente estar aqui, conhecer o que Deus está fazendo por meio do ministério do pastor Isaías, a sua amada esposa, conhecer vocês, a família da fé, aqui em Distrito, glória a Deus. Esse aqui é um grande complexo. Eu quero parabenizar, pastor. Nós sabemos que toda glória, toda honra é para o nosso Deus. Mas Ele pode fazer aqui na terra, porque alguém se decide acreditar, pegar a visão de Deus, obedecer, ter a ousadia de se dedicar a cumprir o plano de Deus. Eu gostaria que vocês possam dar uma salva de palmas para o nosso pastor Isaías, a sua esposa, por essa fidelidade que mostraram para o Senhor e que está abençoando toda essa região. Amém, amados? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra que mais ela, como que coloca uma luz sobre essa palavra: restauração. Vamos ler versículo de número 23. Restauração ou restituição. Deus é um Deus de restauração e restituição. Versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Lá no Peru, uns amigos nos permitiram ficar cuidando de uma chácara que eles têm. Eles viajaram para a Itália. E, amados, eu tenho tido um tempo maravilhoso, apenas apreciando, aprendendo coisas na agricultura. Tem coisa preciosa que o Senhor está ministrando para o meu coração. E eu quero resgatar duas coisas rapidamente, antes que o tempo me ganhe. Ele estava me mostrando como o crescimento de algo que, para se estender para cima, primeiramente ele tem que se estender, se enraizar embaixo. Ele estava ministrando para o meu coração a importância da palavra, a importância de como se precisa de um momento, de uma assistência da palavra. Alguém ter o cuidado, alguém nos levar, como aquela plantinha que está começando a crescer, precisa da assistência da água. Aqui no Brasil, Deus é generoso, Ele envia a sua chuva, amém? E os campos todos ficam todos verdes. Lá no Peru, no entanto, é um lugar desértico. E se você quiser produzir, fazer que a terra produza, alguém tem que se dedicar para ter um regadio, uma forma de regar as plantas. Então aqueles amigos nos deixaram cuidando essas árvores, esses pés de frutas. E a gente tinha que se dedicar para levar, às vezes com uma mangueira, outras vezes levar água para algumas plantas.
E as plantas, elas vão continuar crescendo, elas vão continuar se desenvolvendo, se fortalecendo, até que elas alcancem um tempo de dar frutos. E o Senhor me mostrou 3 momentos, 3 etapas de crescimento para a igreja, como corpo. Primeiramente, aquele fortalecimento, aqueles estar firmes, porque a raiz produz firmeza, amém? E segundo essa firmeza, embaixo, ela pode crescer para cima. E uma vez que ela pode crescer para cima, começa o terceiro momento de crescimento, expansão. Pode estender os ramos, amém? Então, compreenda, Deus quer fazer isso nas nossas vidas. E Deus está fazendo isso com a igreja também. Um fortalecimento, nos alicerçarmos nas verdades, na verdade da palavra de Deus. Um crescimento, amém? Deixarmos de sermos meninos, crianças e chegar, alcançar essa maturidade que Deus espera ver nos seus filhos. E um terceiro crescimento, olhar além de nós, nos estendermos, alcançar a outros, amém? Uma segunda coisa que eu aprendi é sobre essas pragas que nós precisamos combater. E aqui ele fala sobre 4, né? Gafanhoto, lagosta, pulgão e lagarta. Quando você faz um estudo dessa passagem, você vai compreender que de fato é o mesmo insecto em 4 etapas diferentes. Sim, aqui mostra aquela pulgão. E esses dois primeiros são os bichinhos que comem as folhas ou comem os brotes. Dá para entender brote? São aquilo que a planta está tentando mostrar, manifestar para continuar crescendo. Então esses dois comem tanto as folhas como os brotes. Tudo bem, eles colocaram aqui pulgão. Mas lembre-se, é um processo de um insecto. 4 estágios, 4 etapas. E aqui Deus está mostrando para Israel que Deus vai trazer restituição para o que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta comeram. Mas o que simboliza isto? O povo de Israel, eles tinham a palavra de Deus, Deus levantou profetas, Deus tinha sacerdotes, os reis. Porém, o povo de Israel, como corpo, Israel, se desviava e ia para a idolatria, além de outros pecados. E com o decorrer dos anos, coisas aconteciam com Israel que passavam a ter juízos, guerras, elas perdiam e às vezes eles eram levados fora da sua terra, deportados a outra nação. Sabe, nós precisamos compreender que existem coisas nas nossas vidas que se nós não julgamos e tiramos fora da nossa vida, porque disso se trata crescimento e maturidade, amém? Aceitação da responsabilidade. Não é apenas conhecer, mas é sermos praticantes da palavra de Deus. E no praticar, nós estamos julgando a nossa própria vida. E se nós não nos julgamos a nós mesmos, aquilo vai se tornar um problema maior lá na frente. O povo de Israel não se julgava a eles em algumas áreas. E era como esse processo desse grande gafanhoto continuar o processo. Primeiramente comia apenas os brotes e Israel dizia, tudo bem, não tem problema, só se perdeu o brote. Mas se comia o brote, a planta para de crescer. Como Israel não se julgou a ele mesmo, o processo continuou. Deixa de ser aquele pequenininho e passa a ser aquele que também come as folhas.
quando vemos como Israel é julgado, eu entendo que eles continuavam sem tirar aquelas coisas que desagradavam a Deus das suas vidas. E era como aquele processo desse inseto que é uma praga, continuar o desenvolvimento. Porque depois a lagosta, locusta, é a palavra, já é aquele que pula. Como chama aquele inseto? Ele come muito. Já não é apenas os brotes que eles vão perder, nem algumas folhas. Elas podem comer diretamente o talo. E pode perder a colheita. Após 17 anos dessa lagosta, estou falando certo? Me ajude aí. Antes de ser gafanhoto, disse aqui, locusta, tá certo? Se não parar o processo desse inseto, ele vai se embaixo da terra e ele vai se esconder. E só vai sair quando ele se torna mais grande desse palmo assim. E em um período de tempo, quando o sol é muito quente, todas elas começam a florar no mesmo tempo. E se tornam aquela praga de gafanhotos que passa por todo o campo e come tudo que está na terra. Alguém está seguindo até aqui? O povo de Israel. E por que aqui nós encontramos esse processo? Porque Deus é tão misericordioso, amados, que nos dá tempo para a gente nos arrependermos, nos identificar o que está errado, que não agrada a Deus, e tirar das nossas vidas. E Deus nos dá tempo, permite que o tempo passe para nós julgar a nossa própria vida. Mas se nós deixamos isso continuar, então aquilo continua como um processo. O povo de Israel caiu, foi tirado da sua terra e levados cativos para outro lugar. Porque aquilo que ele começou pequeno e eles não tiraram das suas vidas, agora se tornou um grande problema. E agora é juízo. Alguém está ainda comigo aqui? E aqui Deus vem para dizer, mas Deus vem com essa palavra. Ele disse, vou restituir o que o gafanhoto comeu, o que a lagosta comeu, o que o pulgão e a largata comeram, eu vou restituir. Deus é um Deus de restituição e de restauração. 3 coisas que Deus me mandou dizer que vai ser restituída e precisa ser restituída. Número 1, a importância de renovar nossa mente com a palavra de Deus. E nós entendemos que não é apenas conhecer, mas nos tornarmos praticantes da palavra de Deus. Então, número 1, vamos levar a sério uma disciplina de tomar essa palavra em sério. Essa palavra é o nosso escudo. Essa palavra vai te sustentar. Quando a pressão vier, amados, muitos poderão cair, mas se você fica firme com a palavra, essa palavra vai ser teu alicerce, ele vai ser seu fundamento, você vai ficar em pé por causa dessa palavra. Jesus Cristo está voltando pronto. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, será que achará fé sobre a terra? Diga amém. Porque encontrará um povo que está praticando a palavra de Deus, vivendo essa palavra. Amém? Segunda coisa que Deus fala para a restituição. Restituição da bênção. Oh glória. Restituição da bênção. E essa parte eu gostaria de desenvolver com um pouquinho mais de paciência. Restituição. E número 3, restituição da honra. Restituição da honra. Vamos entrar no livro de primeira carta de Pedro. 1 Pedro.
1 Pedro. Capítulo 3, versículo de número 9. Restituição da bênção. Sabe quando Deus falou para Abraão para sair da sua terra? Gênesis capítulo 12, ele disse: saia da sua terra e te abençoarei. Não é verdade? Serás uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, também eu amaldiçoarei. Mas você vai para o livro de Gênesis, capítulo de número 22, depois que ele sacrifica, apresenta seu filho Isaque diante de Deus, o anjo do Senhor para Abraão de sacrificar seu filho. E Deus disse assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 2? Deus está reafirmando aquela bênção com a qual Deus disse que o abençoaria Abraão quando obedeceu e saiu para uma terra onde ele não sabia. Agora Deus está reafirmando, aleluia, confirmando, como que reforçando verdadeiramente a bênção está sobre a tua vida. A isso eu me refiro com restituição do poder da bênção de Deus. Mas precisa de algumas coisas que precisamos atentar primeiramente. 1 Pedro capítulo 3, versículo número 9, diz: não tomar mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Aleluia, a bênção. As pessoas, às vezes por não compreendermos, podemos desprezar o que é a bênção de Deus, o poder da bênção. Você lembra? Esaú desprezou a bênção que Isaac ia liberar sobre seus filhos, o primogênito. Você lembra? Vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú desprezou o poder que a bênção tem na vida de alguém que recebe essa bênção. Nós não podemos desprezar. Jacó, ele fez de tudo para receber essa bênção. O que é receber a bênção de Deus? As pessoas dizem: olha aqui a minha bênção. Olha a bênção grande que Deus manifestou. Eita, que bênção! Mas você vê, aquelas coisas não são as bênçãos. De fato, aquelas coisas são algo que veio por causa da bênção de Deus na sua vida. Mas nós não podemos confundir, não é? Os benefícios e a bênção de Deus. As pessoas dizem: aquele irmão é uma bênção. Não é verdade? Esse pastor Isaías, eita, que bênção. Oh, bênção. Oh, coisa boa. Aleluia.
Mas nós precisamos compreender que bênção se refere a um poder que é liberado e que capacita a algo ou alguém para garantir sucesso, um sucesso desejado, um fim, um propósito desejado. A bênção se libera sim com palavras, mas não são apenas palavras. Essas palavras carregam um poder que pode fazer toda a diferença na vida daquele que recebe essa bênção. Você lembra que Balaão, ele disse, Balaque chamou ele para amaldiçoar Israel. Disse, amaldiçoa Israel, porque assim eu vou conseguir derrotar os meus inimigos. E Deus, o Espírito de Deus, desce sobre Balaão. E ele disse que ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E no livro de Números, capítulo 23, nos diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura Deus dirá algo e não fará, ou falará e não o confirmará. Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aleluia. Então, existe um poder que anula, aleluia, o poder inclusive de alguma maldição, o poder da bênção. Quando vamos na palavra de Deus, vá comigo, por favor, para o livro de Gênesis. E a única forma de podermos compreender o poder que essa bênção tem é vendo ela em ação. Gênesis capítulo 1. Na criação, Deus fala para as plantas aparecerem, surgirem da terra, do mar produza peixes, aves, aleluia. E depois de Deus criar todas as coisas, disse que Deus as abençoou. Também fez o mesmo com Adão e Eva. Versículo de número 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós encontramos aqui que quando Deus criou todas as coisas, viu que tudo estava dentro da sua vontade e liberou esta palavra, os abençoou. Qual é o propósito da bênção? Na criação, era para garantir que aquilo que Deus criou se preserve. Você vê, Deus não precisa criar de novo as coisas. Por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus também liberou um poder para que ela possa continuar alcançando o propósito com o qual foram criadas. Nós sabemos que
coisas aconteceram, o pecado entrou, mas graças a Deus a bênção estava sobre essas plantas, esses animais, e essa bênção estava como preservando o propósito, de tal forma que mesmo que a condição mudou, mesmo assim as plantas cresceram novamente, os animais se multiplicavam novamente. Então posso dizer assim, que Deus liberou essa bênção sobre toda a criação para proteger a proposta original. E a criação possa continuar existindo e produzindo tal como foi criada para ser. Número 2, para proteger. Número 2, para preservar. E mesmo com contaminação, com corrupção, Deus não precisa criar todas as coisas novamente. Os moranguinhos ainda produzem morangos, amém? As mangas continuam produzindo mangas, amém? Porque quando Deus liberou essa bênção, também liberou uma capacidade para garantir o propósito a qual Deus tinha planejado. Preservar e também para que aconteça o que acontecer, ela possa ser de volta encaminhada para um propósito original. Então nós vemos que os climas começaram a acontecer sobre a terra também. Outono, inverno, primavera, verão. Isso não existia no início, não é verdade? Mas depois da queda do homem, todas estas coisas, essas mudanças aconteceram na criação. Então começou a acontecer as estações do ano. Depois da primavera começa o outono, depois o inverno, as plantas como que secam, as folhas caem, o frio chega sobre toda a terra, mas novamente começa a mudar o clima, a estação muda, chega a primavera e as plantas novamente começam a se levantar, novamente começam a se erguer. Por quê? Porque existe um poder que Deus liberou sobre a criação, pela qual ela possa novamente retomar o curso para o qual Deus a criou. Alguém está indo aqui comigo? Graças a Deus. Então, quando a Bíblia nos fala sobre a bênção, vemos o efeito da bênção na criação. Vemos o efeito do que Deus, o poder que Deus libera para que algo que Deus projetou possa tornar ao propósito original, se alguma coisa acontecer. No livro de Isaías, capítulo 51, estou utilizando alguns versículos para mostrar alguns exemplos. Isaías, capítulo 51, versículo 1, 2 e 3, diz assim: ouve, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só um, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Aquilo que nós vimos, aquilo que Deus liberou para garantir a existência da criação, também nós vemos no povo de Israel.
É o povo que está sendo perseguido. Inimigos se apresentam, atacam Israel. Ao longo da história nós vemos que muitas vezes eles sofreram mortes, milhões do povo judeu morreu. Mas aqui a Bíblia me diz que Deus abençoou Abraão e a sua descendência. E até o dia de hoje, enquanto o mundo, os inimigos de Israel tentam destruir esse povo se multiplica, novamente cresce, se fortalece, se torna poderoso e próspero e ainda está sobre a terra. Por quê? Por causa do poder da bênção. Mas eu vim para falar sobre uma bênção que está agora sobre a sua vida. E se nós descuidamos ou desprezamos, porque se podemos desprezar, posso descer, né, pastor? Ela não vai cumprir esse propósito. Sabia que nós podemos ter coisas e por não saber ou desconhecer ou não acreditar, elas não operam nas nossas vidas? Sabia que o inimigo, Satanás, ele conseguiu atingir Jó por vários erros que ele tinha na sua vida, mas principalmente por este aqui que aparece em capítulo 1 do livro de Jó. Satanás diz para Deus: tu cercaste Jó por todos lados. A obra das mãos dele, tu abençoaste. Amados, se o próprio Satanás está reconhecendo que existe uma cerca de proteção sobre Jó, como é possível que Satanás possa atingir Jó? Simplesmente porque a Bíblia nos diz no versículo 5 que depois que os filhos de Jó jantavam com a família, Jó fazia sacrifícios, Jó orava pelos filhos, e não era uma oração de um pai que amava seus filhos e dizia: oh, que bom, meus filhos, aleluia. Mas era um sacrifício feito em medo, em temor. Ele dizia assim: porventura, meus filhos tenham pecado, tenham amaldiçoado Deus. Em outras palavras, ele não fazia isto com fé, ou com alegria, ou com gratidão no coração. Ele fazia o certo com a motivação errada. Ele estava sacrificando por medo, por temor, por não confiar na proteção de Deus. Então nós podemos ter algo, talvez ele não sabia que ele estava sendo cercado pela proteção de Deus. Mas medo, dúvida, temor, pode dar acesso ao inimigo. Alguém está ainda comigo aqui? Então nós podemos ter coisas operando nas nossas vidas, ou paralisar de operar nas nossas vidas, ou por desconhecimento, por não acreditar, ou por ignorar. Glória a Deus, mas isso não vai acontecer nas nossas vidas. Então Deus me trouxe aqui para dizer que existe uma bênção que foi liberada sobre a igreja. Como é que nós chegamos a participar dessa bênção? A Bíblia nos diz que Deus liberou uma bênção para Abraão e para a sua descendência. Não é Isaac. Porque Gálatas, ela nos diz que era a sua descendência, a qual é Cristo. Louvado seja Deus. Então a bênção que Deus liberou para Abraão era para ele e para a sua descendência. Tanto que não foi Abraão que liberou essa bênção sobre Isaac. Alô? Deus mesmo apareceu para Isaac e estendeu o favor que mostrou para Abraão e disse: te abençoarei. Mas não foi que Abraão liberou essa bênção para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó para sua descendência. Não. Porque a bênção que Deus liberou foi para Abraão e para a sua descendência, a qual é Cristo.
Então, para nós participarmos desta bênção, é estarmos em Cristo. A pergunta é: você está em Cristo? Se nós estamos em Cristo, a Bíblia nos diz que a bênção de Abraão alcança também para nós gentios. Sabe, muitas pessoas estão tentando procurar algo que eles já têm. Muitas pessoas estão tentando alcançar algo que já lhes pertence. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Romanos. Eu estou indo devagarinho, mas é bênção. Aleluia. Vamos ao livro de Romanos. Capítulo de número 9. Versículos 10 e 11. Fala assim: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição seja firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela. O que foi dito para ela? O maior servirá o menor. Você está entendendo? Antes de que estes dois filhos, Esaú e Jacó, tenham nascido, já estava ordenado por Deus que o maior seria servo do menor. Hello. Nós vemos na história Jacó lutando, Jacó mentindo, Jacó enganando, por algo que já estava ordenado por Deus para que seja dele. Novamente eu digo, muitas vezes estamos tentando alcançar algo que já é nosso, algo que já nos pertence. Antes deles nascerem já estava ordenado que o maior seria servo do menor. Aleluia, aleluia. Ele estava tão temeroso, desejando o poder da bênção, amados, que enganou-se, pegou o irmão na fraqueza, né? Veio com fome, ofereceu um prato de lentilhas para obter o direito de receber a bênção do pai. Foi para o pai, enganou o pai, aleluia. Ele teve que fugir, não é verdade? O pai liberou essa bênção sobre ele, ele fugiu. De noite ele está dormindo num lugar, um anjo de Deus aparece. E sabe o que acontece ali? Pega o anjo e diz: me abençoe. Olha, ainda continua procurando, querendo ter algo que já era dele. Não te deixarei, se não me abençoar. Olha que ele estava desejando a bênção. Ele já estava desejando algo que já Deus disse: ei, isso é para você. Gente, o dia de hoje tem pessoas que fazem, vamos dizer assim, a mesma coisa. Vamos buscar tal pessoa para que nos abençoe. Vamos caminhar de tal forma, a tal lugar para receber a bênção. Vamos tomar água benta. Água benta? Existe? Eita Jesus. De tudo, porque eu quero ser abençoado. Eu quero a bênção. Pois eu vim te dizer, se você está em Cristo, a bênção de Abraão te pertence. E além mais,
toda sorte de bênçãos espirituais dos lugares celestiais já foram liberados sobre você. Não procure algo que você já tem. Não busque algo que já te pertence. Apenas acredite, tome posse, caminhe nela, libere a bênção, fale a bênção, haja segundo a bênção. Saiba que a bênção de Deus te fará prosperar em tudo aquilo que você empreender para a glória de Deus. Louvado seja Deus. O que é a bênção? Diga, é um poder liberado. Então existe um poder que foi liberado sobre a sua vida, que te torna um perigo para o império das trevas. Louvado seja Deus. Sabe, nós precisamos então entender como liberarmos a bênção. Como agir. Sabe, o inimigo ele não vai ficar quieto. Vai levantar desafios, vai levantar coisas em contra de nós. Mas saiba, esse poder que foi liberado sobre você garante o propósito original. Você lembra? Essa bênção garante o propósito original de ser preservado. Portanto, quando as dificuldades vierem e o inimigo tentar te colocar para baixo, lembre-se, Deus é comigo. Pode por um momento parecer que a coisa não está andando, mas você fique firme. Não descuide os princípios. Não esqueça da palavra. Siga caminhando. É preciso que a sua fé seja provada. Fique firme. Fique firme. E enquanto o inimigo tenta fazer o melhor, você saiba uma coisa. Mesmo se você sofrer perda, existe um Deus de restituição. E Ele restituirá tudo aquilo que se perdeu. A Bíblia nos fala do exemplo de José, meu xará, no Egito, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Olha, e a promessa de Deus era o quê? Que ele seria Senhor. Parece que vai tudo contra. É vendido como escravo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, é acusado de algo que ele não fez. E está indo agora para a prisão. Parece como ao invés de ir avançando, se aquilo que Deus falou, está indo para o sentido contrário. Mas José guardou seu coração. Existem coisas que precisam ser mostradas, manifestadas, ativas em nós, que agrada o coração de Deus. José não guardou mágoas contra seus irmãos. A Bíblia nos fala que em um momento o padeiro esqueceu dele, aquele que era o que colocava vinho para o rei também esqueceu dele, mas Deus, quando você confia em Deus, Ele está segurando o teu destino. E Ele te levará de onde você estiver para onde você precisa estar. Apenas confie, pratique a palavra, seja fiel, continue sem quebrar os princípios da palavra de Deus. E tenha confiança, existe um poder que me garante a vitória. Existe um poder operando na minha vida que me garante a vitória. O que aconteceu com José? Um dia, o faraó teve um sonho. Você sabe a história. Então Deus fez aquilo que Deus falou para José. Em um momento estava na prisão. No segundo momento ele já está no palácio do rei. Lembre-se que existe um poder. E eu gosto de ilustrar isto como quando alguém tenta colocar uma bola de futebol. Você tenta colocar para baixo, abaixo d'água. Não é verdade que a mais tentam colocar para baixo, quando não conseguir resistir, mas empurrar para baixo, ela vai pular para cima? Pega essa palavra. O inimigo pode tentar o seu melhor, mas a mais baixo ele tenta me colocar, então mais alto eu vou alcançar. Assegure firme, fique firme com a palavra, continue acreditando, continue caminhando firme na palavra, seja a luz das trevas. Porque aquele Deus em quem você está confiando, Ele liberou um poder que garante
que você sempre alcance o propósito original. Qual é o seu propósito original? Sempre em triunfo, em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8. Louvado seja Deus. Versículo 35. Poderá haver algo que nos separar do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos repudiados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Por isto, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Existe um poder e você precisa estar ciente disso. E esse poder garante que você possa alcançar o alvo. Se Deus falou algo, não duvide, não tema, acredite, confie e vai em frente, meu amado. Que aquele que te guarda, Ele abrirá o caminho para você. Deus é um Deus de restituição. A que me refiro? Muitas perdas aconteceram no tempo da pandemia. Mudanças políticas, coisas têm acontecido no Brasil. Parece como que foi a oruga, o bichinho, o gafanhoto. Parece que passaram. Mas existe um momento de restituição. A terceira coisa que Deus me mandou esta noite falar sobre restituição é restituição da honra. Honra é um princípio de Deus. E eu queria que essas ofertas que foram apresentadas sejam, por favor, pastor Isaías, venha. Houve um tempo de pandemia, houve um tempo difícil. Mas houve alguém que continuou preservando as portas desse lugar abertas. A fé. Pessoas priorizaram coisas, necessidades. Mas houve alguns, a esposa também, a equipe que trabalha com ele, que mantiveram uma chama de esperança nesse lugar. O dia de hoje eu gostaria que todos nós orássemos por nosso pastor Isaías. A visão é grande, o complexo é grande, porque o que Deus quer fazer aqui é grande. Talvez você não teve a oportunidade de fazer isso, mas pode fazer hoje. Dizer obrigado, pastor Isaías, por continuar acreditando, por não se render, por continuar acreditando em Deus e levantar um lugar onde a renovação da minha mente pode continuar, meu crescimento pode continuar, aprender estas preciosas verdades e sair desse lugar equipado. Obrigado, pastor Isaías. Obrigado, liderança. Obrigado. Vamos orar por eles. E dizer, pastor, pode contar comigo. Quer fazer isso? Por favor, se coloque em pé. Vamos estender nossas mãos, por favor, amada. Aleluia. Restituição. Restituição. Escuta Deus falando restituição sobre o Brasil. Restituição do que comeu. A lagarta. O gafanhoto. É tempo de restituição. Vamos orar por nossos amados pastores. Libere essas palavras de vitória. Libere essas palavras de fé. Ore e diga, Senhor,
eu faço parte dessa visão. Eu me comprometo. Eu vou estar do lado do meu pastor. Eu acredito na visão que Deus deu no coração deles. E creio juntamente com eles que essa visão se cumprirá. Acontecerá. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, juntos como igreja oramos. Não apenas pelo pastor Isaías, mas por nossos líderes do Verbo da Vida, que foram aqueles que sustentaram com palavra de esperança em tempos difíceis, que se esforçaram para nos alcançar com palavra de fé, com as suas orações, e que depois de tanto tempo que parece que perdemos muitas coisas, nós sabemos que foi por causa da oração do teu povo que muitos de nós estamos em pé, muitos fomos livrados da morte. Obrigado, Senhor, por nossa igreja. Obrigado por nossa igreja Verbo da Vida aqui na zona industrial. Pai, obrigado por esta visão que está impressa no coração desse homem e essa mulher de Deus. Obrigado, Senhor, por me tornar parte desta visão. E hoje faça aquele compromisso. Pai, eu me comprometo. Eu me comprometo. Muitos no tempo da pandemia priorizaram outras coisas, e talvez o pastor se viu sozinho. Mas graças a Deus essas portas continuam abertas por causa da fé deste homem, dessa mulher de Deus e sua liderança. Pai, reafirma a tua bênção sobre as nossas vidas. Reafirma a tua bênção sobre as nossas vidas. Nesta noite é uma noite de restauração, de restituição, de reconhecimento pelos passos de obediência que eles ousaram dar, quando tudo dizia o contrário. Essa fé firme os fez eles continuar a avançar. Pai, oramos pela vida desse grande homem e essa grande mulher de Deus. Benditos os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Esta noite de restituição, esta noite de restauração, coisa nova está acontecendo no ambiente espiritual. Milagres passando a acontecer neste lugar. Quantos acreditam? Curas instantâneas, milagres do sobrenatural. Houve uma restauração da honra, há uma restauração da bênção. Pai, nós oramos. Oh, cada culto serás com manifestação evidente da tua glória. Deus está pisando o acelerador. Deus está pisando o acelerador. Deus está pisando o acelerador.
a liderança que faz parte, pastores, pode vir, pode passar, venha. Existe uma graça, está disponível. Simplesmente cerque seu pastor, aleluia. Oh Senhor, glória a Deus. Há um corpo aqui e é unido.